Fala galera, esse vídeo é para falar um pouquinho dessa campanha do MIBR ali na Europa, né, contando o TMSL Melbourne, que a gente já fez o vídeo parabenizando o MIBR pelo título, mas para falar um pouquinho no geral do que eu acho de como foi esse MIBR, principalmente nesses 3 campeonatos que ele jogou, claro, já lembrando que o time ganhou a SL Melbourne, como a gente tinha falado. Vamos ver um pouquinho os resultados do MIBR, tá, galera? Então, para você ver a primeira foto aqui que eu quero trazer, SL Melbourne, que o MIBR ganhou, o MIBR ganhou pela Apex, que foi um time que acabou, e ganhou da Aurora na final, um time que já eu vou trazer o ponto que eu quero conversar sobre ranking, tá? Para você entender um pouquinho o porquê que eu tô falando e vou dizer que não foi legal isso aqui que aconteceu com o MIBR. Na Betbundacha era um campeonato de 8 times. Então, primeira coisa, o MIBR conseguiu a vaga, tá? Eu sei que a hora que chega no campeonato a gente fala, mas só conseguiu a vaga e foi lá passear. Mas conseguir a vaga já te coloca num patamar diferente dos times, pelo menos da sua região, que não conseguiram. E de times da Europa, por exemplo, que não conseguiram. Ah, mas o qualify deles é mais difícil. Mas não conseguiram, certo? Ponto da Betbundacha, o MIBR teria, na minha opinião, a Spirit com certeza se classificaria, né? E a gente teria o MIBR e a Heroic disputando essa vaga. O que aconteceu? Foi exatamente isso. Então, foi um vexame para o MIBR? Não, porque o MIBR ganhou da Aurora, que era o time que ele tinha que confirmar que ele é melhor. Agora, o MIBR acaba perdendo para a Heroic, ou seja, o MIBR não dá um passo para frente. O MIBR, ele, no mínimo, fica no passo dele. E quando você tá numa expectativa de se colocar acima, não dar um passo, às vezes é ruim, né? Nesse primeiro campeonato contra a Heroic, eu fiquei no médio. Teve algumas pessoas que já acharam um pouco ruim. Vexatório, obviamente, ninguém, só quem tá trolando, porque não foi. O MIBR ganhou da Aurora, perdeu os 2 jogos de 2-1. O problema é quando a gente comba a CCT Global Finals. Porque, na teoria, a disputa de vaga seria MIBR, Big e Betboom. O MIBR ganhou de um deles. Ganhou da Big. Inclusive, um time super difícil de se jogar contra. O MIBR conseguiu vencer a Big. Qual foi que o MIBR acaba também, igual foi contra o Heroic, perdendo também os 2 jogos para outro adversário do grupo, para a Betboom, e de novo o MIBR, teoricamente, se manteve no lugar dele. Não deu um passito a mais. Opa, eu vou tirar esses caras não vão se classificar, eu vou. Não, você ficou ali. E quando você comba 2 chances na Europa sem dar esse passito a mais, apesar da vitória da SL Melbourne, que foi um passo bom, mas quando a gente olha os adversários e quando a gente vai olhar o ranking que eu vou mostrar, não foi um grande passo, ganhar da Heroic e se classificar nesse grupo seria um passo bem importante para o MIBR, que infelizmente o MIBR não conseguiu e acaba assim, na minha visão, sendo esse caminho desses 2 campeonatos ruim para o MIBR. Quando eu falo sobre top 10, galera, top 15, etc., quando eu falo sobre ranking, eu tô trazendo o ranking do HLTV, tá? Mas isso aqui, galera, a galera que já tá acostumada com a live, vocês que veem todos os meus vídeos, vocês entendem que assim, quando eu falo os times tier S+, ou a galera que briga pelo top 5, por exemplo, a galera que briga pelo top 5 hoje são 6 times, né? G2, Spirit, Vitality, Nave, FaZe e Mouse. E aí você vai falar, pô, Pocão, a Mouse é bem melhor que a G2. Perdeu pra G2 no Major, né? O exemplo errado, mas a Mouse é melhor em consistência que a G2, óbvio, ela é top 1. Mas esse bolo é um bolo que está brigando. A Nave porque ganhou, a G2 porque chega em top 4 quase toda hora, a FaZe, Spirit e Mouse, não preciso nem falar. E a Vitality também tem chego aí nos top 4, é um time que chegou na final da Pro League, etc. Quando você sai desse bolo, e aí tudo bem se você acha que um é melhor ou que um não era pra estar, isso é o jeito que eu vejo, né? Entenda só a parte dos bolos e você divide como você quiser. Quando você vai pro bolo do top 10, que não é os 10 times, entendeu, galera? Não pegue a conta, mas quando você vai pro bolo do top 10, que são os times que estão num passo pra chegar,
que são times que estão se destacando, estão num passinho para chegar, esses times eles precisam mostrar um pouco a mais. E quando a gente não tá nesse lugar, tá? A gente não tá nesse lugar, que é o lugar de Astralis, Virtus Pro, né? Eternal Fire, que chegou no playoff, tá indo bem nos campeonatos online. A gente não tá nesse meio, mas você vê que não é um meio tão longe de chegar. Por quê? Porque a gente tá exatamente embaixo dele. Ah, Pocão, mas quer dizer que o 20 é pior do que o 14? Não me interessa. Se você acha que a PEN é melhor que o MIBR, não me interessa aqui. O que me interessa é o bolo. E o bolo que a gente tá é um bolo que ou a gente se mantém, ou a gente cai, ou a gente sobe. E o que a gente espera é subir. Então os meus comentários são com a expectativa pra gente conseguir subir. E o MIBR perde uma grande chance, né? A gente vê que a Heroic aqui tá até na frente do MIBR. O MIBR acaba sendo eliminado por um time que está nesse bolo, que é a BetBoom. Apesar de ter ganho da Big, a Aurora se classificou na CCT, o MIBR não. Então, assim, você vai juntando o bolo de classificação e você vê que isso vai complicar um pouquinho a passada e a história do MIBR, né? Isso é um pouco complicado, então, para o MIBR no geral. É complicado para todos os times que estão aqui, tá? Porque você tem que dar esse passo em algum momento, até para que você saia desse bolo. E, na minha visão, o MIBR não saiu desse bolo. Acabaram as chances do MIBR para sair desse bolo até acabar o primeiro semestre? Não. O MIBR joga a SL Yokoping, tá? E essa SL Yokoping é um campeonato de muita importância para o MIBR, porque além do MIBR estar jogando para se manter bem e estar nesse bolo, passar desse bolo, o bolo do MIBR são os piores times do campeonato, que seria Aurora, né? A gente tem Aurora, Ence, The Mongols, Falcons, Call. Ganhar esse campeonato, ir muito bem nesse campeonato, coloca o MIBR de novo nesse perto e até para alguns já chegando nesse top 10, dependendo de outros resultados de outros times em campeonatos. Óbvio, né? Se, por exemplo, Eternal Fire começa a perder tudo, a Call, que é um time que tá ali, a gente vai melhor que eles no campeonato, você pode se colocar ali. Então, MIBR, precisamos um pouquinho mais, tá? Precisamos de um pouquinho mais de consistência individual do time, tá? O time tem que trabalhar, tem que estar melhor individualmente, porque é a última chance. E terminar esse semestre, não que seja no 10 do ranking, mas estando num bolo de top 10, e para isso seria a final ali desse campeonato, temos que ir bem na SL Yokoping. SL Yokoping que é no meio de junho, tá, galera? Obviamente que a gente vai trazer informações melhores quando chegar perto. Tamo junto, galera. Valeu, vambora, boa sorte, MIBR. No resto, não foi legal, tá? Não foi vexame, mas não foi legal esses dois campeonatos. Precisamos dar essa resposta na SL Yokoping, que é até um campeonato melhor do que foi essa CCT. Porque é em LAN. Abraço.